entre o Natal e o Ano Novo, a igreja celebra a festa da Sagrada Família. Por razões óbvias, porque quando olhamos para o presépio, o que encontramos ali é uma família. Neste ano, é-nos dado o texto da apresentação do Senhor no templo e da purificação de Nossa Senhora. São Lucas nos diz: quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolinhas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Essa era uma cena habitual em Jerusalém. Homens e mulheres vinham de todos os lugares da região diariamente para o 40º dia do nascimento dos seus filhos passarem pelo rito de purificação e, no caso dos filhos primogênitos, do rito de apresentação. Do que se trata? O rito de apresentação remonta aos dias de Moisés, quando Deus salvara os primogênitos de Israel na noite da Páscoa no Egito, de tal modo que esses primogênitos passaram a pertencer a Deus. Ora, então se fazia o rito da apresentação. Levava-se o primogênito no templo, entregava-se ao sacerdote, e depois se fazia o resgate do primogênito, dando no lugar do primogênito um par de rolinhas ou 2 pombinhos, que era o sacrifício dos pobres, ou se não, um bezerro, uma ovelha, etc., para que fosse sacrificado no lugar do filho. Ao mesmo tempo se fazia a purificação da mãe, que tinha passado pelo parto. Então, o sacerdote apresentava o sacrifício e, com um pouquinho do sangue, ele aspergia a mulher, de tal modo que ela era considerada pura. Um rito normal. Um rito completamente corriqueiro em Israel. Um rito que revela o coração obediente de Maria e José, os quais não necessitavam participar disso, não tinham a estrita obrigação de fazê-lo, por todas as circunstâncias do nascimento do Senhor, mas que o fazem com toda a naturalidade. E essa é a primeira característica saliente neste Evangelho do Domingo da Sagrada Família. A família é aquilo que de mais normal existe para o ser humano. Ou seja, qual é a coisa mais simples, mais corriqueira? Que um homem ou uma mulher se conheçam, se casem, tenham seus filhos. Isso é o mais habitual. Nós estamos aqui porque isso aconteceu inúmeras vezes antes de que nós chegássemos aqui. Os nossos ancestrais, todos eles fizeram exatamente a mesma coisa. E é por isso que nós estamos aqui, aonde estamos. Qual é o problema? É que nós vivemos num período histórico muito esquisito. De um lado, toda a estrutura da sociedade foi organizada para remontar a sociedade
a partir de estruturas de mercado. Então, se até a Idade Média a família era a base da sociedade, a partir da Idade Moderna, com a Revolução Industrial, a base da sociedade passou a ser as empresas. De outro lado, começaram a surgir ideologias que querem acelerar esse processo de destruição da família, criando todo tipo de família alternativa, para explodir o conceito de família, para dessignificar o que é a família em si mesma, de tal modo que qualquer conglomerado humano possa ser chamado de família, e assim por diante. Diante dessa ameaça, muitos cristãos começaram a encarar aquilo que é normal com uma lente de excessiva glamorização. O que significa isso? Então, aquilo que é normal, homem e mulher que se gostam, vão lá, casam, têm filhos, fazem a família, de repente virou uma espécie de status a ser ostentado, a ser exibido. Status que muitas vezes são construtos artificiais, também eles. Por quê? Porque ninguém vive assim. Ninguém vive como você vê no Instagram. É impossível. A vida é muito mais corriqueira, ela é cheia de acidentes. A vida não tem essa carga de epopeia. Se alguém se casa, por exemplo, com quem entra num estádio para realizar uma epopeia, já está colocando sobre os seus ombros uma carga insuportável para qualquer ser humano, porque ninguém vive numa epopeia. Esses dias mesmo me mostravam um vídeo de um fulaninho que quis fazer um pouco de graça no seu próprio casamento, né? Essas breguices que eu não sei por que as pessoas fazem essas coisas. Falta alguém para dar um toque, né? Alguém para dizer, meu filho, pare com isso, isso é ridículo, né? E aí, na hora de dar o sim, não era um casamento católico, o fulano fez que ia fugir e voltou com cartaz para dizer sim e não sei o quê. Tudo assim, com aquela carga de mentira, de fingimento. Vocês não têm noção do número de pessoas que me escrevem dizendo assim, padre, a gente está consumindo certos conteúdos, mas isso está nos fazendo mal porque nós não conseguimos chegar àquilo. E há uma pressão tão grande para que nós nos encaixemos num determinado padrão que não é aquele da nossa vida. O problema qual é? É que esse padrão em si mesmo, muitas vezes é fingido, não é assim, exatamente como aparece lá. Eu me lembro que uma vez uma mulher que quis optar por um parto mais natural, etc. Ela me falou, padre, olha, eu tive filho em casa, mas eu vou dizer para o senhor, é terrível, é difícil, não é fácil. Eu fiz pelo estímulo exterior, mas, olha, eu não faria de novo. Por quê? Porque a pressão do ambiente induz
há muitas situações que a pessoa, na verdade, não quer passar. E não é necessário. Não pertence àquilo que é normal, àquilo que é corriqueiro, àquilo que faz parte da vida de qualquer pessoa. Ou seja, por detrás de cada foto existem muitas lágrimas. Existem muitas situações difíceis. Ninguém pode dizer que o casamento seja propriamente a coisa mais fácil do mundo. Não é. É difícil. Alguém que entra cheio de ilusões numa relação matrimonial, achando que vai ser tudo mil maravilhas, porque idealizou todo um romantismo, possivelmente passará por crises terríveis lá na frente. Por quê? Porque ninguém consegue bancar uma mentira para sempre. Tem as suas dificuldades. Mas quando nós deixamos o normal pelo glamour, então tudo nos parece muito acima da realidade. Vejam, São Paulo, na segunda leitura, diz o seguinte: esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Por que ele está escrevendo isso? Porque naquela época, a mulherada gritava. Será que é diferente de hoje em dia? Não. Maridos, amai vossas mulheres e não sejais grosseiros com elas. Por que São Paulo está escrevendo isso? Porque é da natureza do homem a grosseria, né? O homem é meio cavalo, gosta de viver à base de canelada. Então ele tem que dizer: maridos, amai as vossas mulheres. Filhos, obedecem em tudo aos vossos pais. Por que ele está escrevendo isso? Porque os filhos querem desobedecer. Querem fazer a própria vontade. E infelizmente, hoje em dia, então, as pessoas, até porque tem poucos filhos, criam uma idolatria em torno daquelas crianças que fazem exatamente tudo o que elas querem. E como isso deseduca, né? Isso deseduca. Porque na vida a gente tem que fazer muita coisa que a gente não quer. Eu tenho que aprender, desde que eu sou pequeno, a fazer muita coisa que eu não quero. Eu me lembro quando eu era criança, né? Tinha alguma coisa que eu não gostava. E o que se dizia era: criança não tem querer, vai comer. Mas eu não gosto, vai comer sem gostar. Mas é ruim, vai comer mesmo assim. Come. Por quê? Porque eu tenho que aprender. Ouvi me dizer que você come alface porque alface é uma delícia. Não, né? Muito melhor um hambúrguer. Mas a gente tem que comer alface. Faz parte da vida. Então a obediência dos filhos aos pais, que hoje em dia anda tão desprestigiada, é extremamente educativa. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não se desanimem. Ou seja, não seja aquela pessoa controladora. Por que São Paulo está escrevendo isso? Porque assim como hoje em dia, naquele tempo também existiam os pais superprotetores, os pais que querem definir o destino dos filhos, que querem ficar fazendo escolhas por eles, que é uma coisa absolutamente maluca, porque você não cria um filho para você. Veja, nessa cena da Sagrada Família, eles levam Jesus para apresentá-lo ao Senhor, para consagrá-lo ao Senhor.
que significa que você educa um filho para Deus, não é para você. Não cai nessa loucura. Porque quanto mais você quiser aprender, pior vai ser para você. Filho é ingrato, por natureza. Na hora que for necessário para ele vai dar as costas para você. Todo tipo de educação muito repressiva ou super protetora só produz revolta. Porque ninguém consegue viver dentro de uma prisão. Mesmo os pais cristãos, digo a vocês, não sejam esses pais que querem impor uma religiosidade excessiva sobre a criança, sobre os filhos. A religiosidade tem que ser normal. Veja o que acontece com os filhos dos crentes. Eles prendem tanto, muitas vezes, que depois, quando eles ficam jovens, não querem mais saber de igreja. Porque são muito reprimidos. Nós não podemos fazer isso. Temos que ter sabedoria e muitas vezes utilizar a psicologia reversa. Quantas vezes criança é assim, né? Você fala assim, você não vai fazer isso. Eu quero. Psicologia reversa. Porque justamente ela quer contrariar. A continuação do Evangelho nos mostra duas cenas muito interessantes. A primeira, Simeão. Um homem piedoso, justo, como diz São Lucas, com quem o Espírito Santo falava, que estava ali aguardando a consolação de Israel. De outro lado, uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, a menor de todas as tribos de Israel, desaparecida, perdida, depois do cativeiro na Assíria. O que São Lucas está querendo nos dizer aqui é que estes dois idosos são como que o último remanescente de Israel, fiel, que está diante de Deus como Ana, que não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Esses dois idosos aparecem na cena como portadores de uma fidelidade que remonta aos seus pais. É muito interessante que a nossa cultura valorize tão pouco as pessoas idosas, mas como elas são importantes dentro do contexto da família. Pela carga de experiência, pela carga de ligação com a história, com o passado. O livro do Eclesiástico, na primeira leitura, diz: meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Nós precisamos cuidar dessa parte da família que está na outra ponta. Não são os que estão chegando, são os que estão indo. Os idosos. Os filhos precisam cuidar dos seus pais, ter paciência com eles na velhice. Às vezes isso exige sacrifício, exige, porque não é fácil, por exemplo, cuidar
de alguém que está com Alzheimer, com demência, com Parkinson, que perdeu muitas de suas capacidades. Mas se nós não fizermos isso, nós estamos jogando a nossa própria história fora. Estaremos mostrando para os nossos filhos como nós não queremos que eles nos tratem e ensinando-os o contrário do que gostaríamos que acontecesse conosco. Uma das piores coisas dessa destruição da família que nós estamos vivendo é que ela produzirá uma legião de idosos abandonados no futuro. Gente que não construiu uma unidade de ação. Porque a família é isso. Nós não conseguimos realizar todos os nossos projetos enquanto nós estamos aqui nessa vida. O nosso tempo útil é muito curto. A gente começa lá pelos 20 anos a fazer alguma coisa de útil na vida, e lá pelos 60, 70, mais ou menos, a gente já está parando. Então, o tempo de utilidade que nós temos é muito pequeno. O que nos garante uma ação histórica a longo prazo, e isso, de fato, é a essência mesma da liberdade, é termos uma família. É o elo do passado com o futuro. É o legado que nós levamos de geração em geração. Cuidemos dos nossos idosos, queridos irmãos. Tenhamos caridade, paciência para com eles. Porque um dia eles tiveram muita paciência conosco. E é graças a eles que nós estamos aqui. Que nós vivamos tudo isso com grande espírito de normalidade, para não criarmos em nós expectativas que nunca poderão ser correspondidas, porque não pertencem à ordem da realidade, mas estão somente à ordem da fantasia. Quando alguém abraça uma mentira, muito facilmente se perde no personagem. E a consequência disso é que depois de algum tempo a verdade vem à tona e aquilo que você está querendo bancar como verdadeiro não se sustenta. Que Deus nos conceda verdadeiramente o realismo necessário para abraçarmos a família tal como ela é, não tal qual as nossas ilusões nos apresentam.